Nas horas difíceis da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Nacional Socialista precisava de homens que, mais do que servir a um ideal, estivessem a serviço de uma função ou de uma tarefa, além de suas simpatias ou afinidades ideológicas, e que pudessem cumprir plenamente para garantir o cumprimento dos objetivos do regime. Um desses homens foi Heinrich Müller, dedicado à disciplina e ao ambiente militar desde jovem, que, com o passar do tempo, chegou a se tornar o diretor da Gestapo, o órgão policial de vigilância e inteligência da Alemanha do Terceiro Reich. A partir desse cargo, quase nas sombras, Müller conduzirá com habilidade seu trabalho na Gestapo, até o fim da guerra e até mesmo seu desfecho incerto. Junte-se a nós hoje para conhecer a vida de Heinrich, sua ascensão e queda incomum no regime nazista. Heinrich Müller nasce em 28 de abril de 1900 na cidade de Munique, pertencente à região da Baviera, no então Império Alemão. Müller nasce e é criado em uma família católica de classe trabalhadora. Seu pai é funcionário da Gendarmeria de Campo Alemã e sua mãe é dona de casa, sendo Müller, além disso, o único filho desse casamento. Quanto à sua pátria, o Império Alemão, esse poderoso estado incrustado no coração da Europa, havia se formado oficialmente como uma monarquia constitucional em 18 de janeiro de 1871, com a proclamação do rei Guilherme I como imperador no Palácio de Versalhes. Isso foi alcançado após a unificação de numerosos pequenos estados alemães, liderados pelo Reino da Prússia. Essa unificação foi resultado de uma série de guerras bem-sucedidas lideradas pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck, tais como a Guerra dos Ducados de 1864, a Guerra Austro-Prussiana de 1866 e a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Com a última vitória nessa guerra, consolidou-se a criação do Império, também conhecido como o Segundo Reich, que incluía 39 estados e microestados alemães. Desde sua fundação até o ano de 1900, quando nasce nosso protagonista, o Império Alemão experimenta um crescimento econômico e industrial impressionante, tornando-se uma das potências industriais e militares mais fortes da Europa. Sob uma monarquia autoritária, com um governo liderado pela Prússia e seu exército, o Império Alemão transforma sua estrutura política e desenvolve uma economia moderna, com um aumento significativo na urbanização e na industrialização. Além disso, o Império mantém uma política externa focada em manter a estabilidade europeia por meio de alianças e evitar conflitos maiores. Embora, da mesma forma, as tensões com a França e outras potências ainda persistam. Isso no contexto da chamada Paz Armada, um período que, embora pacífico, é caracterizado pelo crescente desenvolvimento armamentista das potências europeias, as quais se configuram sob um sistema de alianças complexo e frágil que, mais cedo ou mais tarde, resultarão em um conflito bélico muito maior, um conflito bélico mais cedo. Protagonista, o menino Heinrich Müller passa sua infância em várias cidades, como Ingolstadt, Schwergenhausen e Kumbach, onde frequenta a escola primária. Em seus relatórios escolares, o pequeno Heinrich Müller é descrito como um estudante academicamente mediano, com inclinação a esconder a verdade de seus pais, mas com um desempenho notável em matérias técnicas como mecânica. Além disso, tinha um caráter reservado, metódico e organizado em todos os aspectos. Além disso, o caráter militar de seu pai na Gendarmeria de Campo, ao terminar o ensino fundamental, em 1914, Müller decide não continuar com o ensino médio ou superior, mas sim se inscrever como aprendiz de mecânica na BWF, uma empresa bávara dedicada à fabricação de aviões militares. A entrada de Müller na BWF coincide com o início da Primeira Guerra Mundial, um acontecimento que, por sua grande complexidade, merece um vídeo à parte. Quanto ao Império Alemão, ele entra na guerra motivado por interesse geopolítico na Europa, pela busca de novos mercados e territórios, e uma rivalidade econômica perene com França e Inglaterra,
que, com seu grande poderio militar, limitavam a expansão da Alemanha quase ao final do conflito. Com 17 anos, em 1917, Müller termina o aprendizado na BWF e se alista em abril de 1918 no grupo de aviação A2A, como piloto da Força Aérea Imperial Alemã, realizando com destreza voos de reconhecimento e missões de bombardeio, destacando-se especialmente por um bombardeio realizado por ele sozinho em Paris. Diante da França, Inglaterra e Estados Unidos, em 11 de novembro de 1918, a rendição alemã segue-se em 1919 à assinatura do polêmico Tratado de Versalhes, o qual impõe condições humilhantes para o Império, que em certo momento estava convencido de sua vitória. Algumas condições desse Tratado de Versalhes são que a Alemanha deveria iniciar um programa de desarmamento, ceder territórios significativos e suas poucas colônias, pagar enormes reparações econômicas e permitir a ocupação militar de zonas estratégicas como a Renânia. Esses fatos ocorrem em consonância com a abdicação do Kaiser Guilherme II, o último imperador do Império Alemão, que, após o vazio de poder deixado por ele, vários atores da cena política alemã promovem a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 1919 com o propósito de: após esses acontecimentos, em 11 de agosto de 1919, é promulgada na cidade de Weimar uma nova Constituição que estabelece que o Império Alemão, preservando aquele nome, já não existe sob uma monarquia constitucional, mas sim como uma república federal e democrática, com um presidente eleito por sufrágio direto, um parlamento chamado Reichstag e um chanceler encarregado da chefia do governo, nomeado pelo presidente. Essas mudanças pretendiam dar início ao que, historiograficamente, ficou conhecido como República de Weimar, uma tentativa de Estado democrático avançado na Alemanha, mas que rapidamente, devido às dificuldades internas e externas do pós-guerra, degenera em um período de contínua tensão nas lutas partidárias, marcada instabilidade política e uma funesta crise econômica. Este é o ambiente em que Heinrich Müller, que ainda não tinha nem 20 anos, Alemanha, Heinrich, enfrentará em breve em sua vida como ex-combatente. Após o fim da guerra, uma vez terminada a guerra, em 1919, Müller é desmobilizado da Força Aérea, não sem antes receber honras militares como a Cruz de Ferro, de primeiro e segundo grau, a Cruz Comemorativa do Aviador e a Cruz do Mérito Militar da Baviera. Vários biógrafos sugerem que Durante seu tempo na guerra, Müller consolidou seu senso inato de disciplina, sigilo e rigor técnico, dando à sua personalidade um caráter mais frio e metódico. De volta à sua terra natal, Baviera, presencia vários dos marcos políticos mais violentos daquele ano de 1919, como o assassinato do líder socialista Hurt Eisner, e a ascensão e queda da chamada República Soviética da Baviera, um regime comunista experimental naquela região, realizado por simpatizantes da Revolução Bolchevique na Rússia. O terror e a violência desencadeados pelos comunistas da Baviera contra civis inocentes geram em Müller uma marcada animosidade e ódio contra os comunistas, atitude que ele manterá por toda a sua vida. No mesmo ano de 1919, Müller ingressa na Polícia Estadual da Baviera como recruta, e tendo como principais tarefas a repressão e perseguição da subversão comunista na região, além do controle civil ordinário. No ano seguinte, em 1920, ele é promovido a funcionário da seção de arquivos do Departamento de Inteligência. A Polícia da Baviera, onde se dedica à organização e criação de dossiês de suspeitos e agitadores, assim como ao desenvolvimento de sistemas de acompanhamento para cada suspeito. E ainda mais, ele se dedica à compilação de depoimentos de informantes, criando um sistema de arquivos centralizado que depois irá imitar durante seu tempo na Gestapo. Durante esse tempo na Polícia da Baviera passam pelas mãos de Müller uma grande quantidade de dossiês com nomes de suspeitos. Todas as tendências comunistas, monarquistas e liberais.
Mas até 1923 começam a entrar com cada vez mais frequência nos arquivos vários nomes de militantes do chamado Partido Operário Nacional Socialista Alemão, conhecido como Partido Nazista, dentro do qual se destaca o nome de um jovem ex-combatente e político em ascensão, chamado Adolf Hitler, que naquele momento era a principal liderança dos nacional-socialistas. O que, como membro da seção de arquivos, Müller monitora e documenta continuamente os movimentos dos nacional-socialistas. Inclusive, ele vive na própria pele o famoso golpe da cervejaria, de 8 a 9 de novembro de 1923, que foi uma tentativa dos nacional-socialistas de tomar o poder na Baviera. Müller, do Departamento de Inteligência, observa detalhadamente esses fatos, mas sugere à polícia que não intervenha e deixe o caso nas mãos do exército. Que os nacional-socialistas fossem esmagados, com quem ele não tinha nenhum tipo de afinidade ideológica naquele momento. O golpe da cervejaria acaba sendo um fracasso em relação aos seus objetivos imediatos, com vários nacional-socialistas mortos e com Hitler e vários outros líderes presos. No entanto, longe de estarem destruídos, os nacional-socialistas logo se reagruparão para mudar de estratégia, passando da violência nas ruas para a tribuna política como meio de conquistar o poder. Voltando a Müller, no final de 1923, ele é transferido para o departamento político da mesma polícia da Baviera. Nesse novo cargo, Müller passa a ação direta e coordena uma extensa rede de informantes e espiões para se infiltrar tanto nas fileiras do Partido Nazista quanto do Partido Comunista, a fim de coletar informações e penetrar nas reuniões de ambos os grupos. Ele também se dedica à prisão de indivíduos suspeitos desses grupos, especialmente dos comunistas, pois os considera mais perigosos. Um aspecto interessante de Müller é que ele desenvolve suas tarefas sem nenhum tipo de inclinação política e com uma seriedade impessoal no cargo. Ou seja, sem buscar favorecer ou prejudicar qualquer grupo a partir de sua posição apenas por suas inclinações políticas, limitando-se unicamente a obedecer às ordens que recebia ou executar as tarefas que, por seu cargo, lhe cabiam nessa época, no departamento político. Em 17 de julho de 1924, Müller se casa com Sophie Dichner, filha de Otto Dichner, uma figura proeminente do chamado Partido Popular da Baviera, um grupo regionalista de orientação católica com o qual Müller comunga ideologicamente, mas não apoia diretamente. Dessa união com Dichner nascerão dois filhos. Rainer Müller nasceu em março de 1927. Muitos anos depois, Elisabeth Müller, em setembro de 1936, voltando a Heinrich Müller, devido ao seu trabalho implacável e impecável de vigilância e infiltração dentro do Partido Nazista e do Partido Comunista, ele é nomeado secretário da Polícia Criminal na Baviera, em 1º de julho de 1929. A Polícia Criminal, ao contrário da Polícia da Baviera, era uma divisão especial da Polícia Nacional Alemã, dedicada exclusivamente a investigações criminais e análises forenses, relacionadas com fatos como assassinatos, roubos, fraudes e outros delitos que não eram políticos na época. Foi necessária a presença de Müller nesse órgão, pois a insegurança e a criminalidade na Alemanha, especialmente na Baviera, estavam atingindo níveis alarmantes nesses anos. E era necessário um homem discreto, disciplinado e eficiente como Müller para combater a situação na Baviera. Mas além de realizar a tarefa para a qual foi designado, Müller acaba fazendo o que sabe de melhor: coordenar, agora com maior patente, investigações e vigilâncias intensivas contra os nazistas e os comunistas. Durante seu tempo como secretário da Polícia Criminal na Baviera, Müller continua construindo extensos dossiês sobre militantes nazistas e comunistas, jornalistas, comerciantes, judeus e figuras da oposição política. Esses dossiês acabaram sendo tão detalhados que, mais tarde, os nazistas os utilizariam como parte fundamental em suas atividades de inteligência. Ao mesmo tempo, Müller introduz inovações como a aplicação de métodos soviéticos de interrogatório com técnicas psicológicas e táticas coercitivas avançadas, para obter confissões e delações por parte dos investigados. Sob seu comando, em setembro de 1931, Müller cuida de um caso particular: o aparente suicídio de uma jovem, Angela Haubal, no apartamento de seu tio, que não era nada mais, nada menos do que o agora bem-sucedido político de 42 anos Adolf Hitler,
a quem Müller vinha vigiando de perto desde o golpe da cervejaria em 1923, a morte de Angela, cercada de controvérsias pelo suposto enamoramento de Hitler por sua sobrinha, é tratado diligentemente por Müller, que, sabendo da posição delicada de Hitler na política, esclarece que, de fato, tratou-se de suicídio, no qual ele, realmente, não teve nada a ver. Isso, segundo alguns pesquisadores, teria causado em Hitler uma boa impressão sobre Müller e o desempenho do seu trabalho nos meses seguintes. Com a neutralidade política que o caracterizava, Müller continua seu trabalho de vigilância e acompanhamento de movimentos tanto de esquerda quanto de direita, o que, somado à experiência em seu trabalho policial, lhe havia conquistado o respeito e a admiração de líderes do movimento nazista. E Rainha Heinrich, personalidades excêntricas e interessantes do movimento nacional socialista, sobre quem também temos vídeos interessantes em nosso canal que convidamos vocês a assistir. Em 1933, a difícil situação de instabilidade e crise na Alemanha de Weimar continuava sem sinais de cessar. Rapidamente, e desde o putsch da cervejaria e suas primeiras revoltas, o Partido Nacional Socialista havia crescido em todos os aspectos, com uma ampla base de apoio popular e com o controle de 33% do parlamento, o que o tornava uma força política sólida diante dos governos que iam e vinham constantemente. Nesse sentido, a estima que Himmler e Heinrich sentiam por Müller não era pouca coisa, pois, por sua vez, Himmler é o líder das SS, que naquele momento era uma importante organização paramilitar fiel ao partido nazista. Enquanto Heinrich trabalhava para Hitler, Himmler era diretor do Serviço de Informações. Mais tarde, quando a instabilidade política, a violência nas ruas, as discórdias entre os principais partidos da Alemanha e até os rumores de uma guerra civil chegam ao seu ponto máximo, o então presidente Paul von Hindenburg nomeia Adolf Hitler como chanceler ou chefe de governo da Alemanha em 30 de janeiro de 1933, com o objetivo de acalmar os ânimos e criar um governo nacionalista. No entanto, na realidade, a ascensão de Hitler significava o início de um novo período para a Alemanha, conhecido como o Terceiro Reich, que veio sepultar a conturbada República de Weimar, e no qual a Alemanha seguirá um caminho rápido de ascensão econômica e militar através da implementação dos princípios econômicos e sociais do nacionalsocialismo traçados por Hitler. De seu cargo como secretário da Polícia Criminal, Müller havia testemunhado a ascensão meteórica ao poder daqueles agitadores, que ele havia documentado pela primeira vez em 1923. Por um momento, Müller acredita estar em perigo por ter sugerido, na época, à polícia da Baviera neutralizar os nazistas antes que chegassem ao poder. No entanto, grande será a surpresa de Müller ao descobrir que os nazistas, longe de querer tirá-lo da administração pública, o convidam para trabalhar com eles, devido à boa impressão que ele causava. Assim, apesar de não comungar ideologicamente com eles, Müller aceita trabalhar no novo governo de Hitler. E com isso, sua participação se tornará, em pouco tempo, uma peça oculta, mas fundamental para o funcionamento do regime nazista. Com a chegada de Hitler ao poder, ele pouco a pouco vai anulando sua oposição política e vai se consolidando como o chefe máximo da nação alemã. Um passo fundamental que Hitler dá após sua chegada ao poder é que as SS, com seus quase 52 mil membros, se consolidam como uma organização ou milícia paramilitar, separada do exército e da polícia regular alemã, ficando sob as ordens diretas do próprio Hitler. Nesse sentido, Müller, em 26 de abril daquele ano de 1933, o então ministro do Interior, Hermann Göring, cria a chamada Polícia Secreta do Estado, ou Gestapo, pela sigla em alemão. Essa entidade, inicialmente dirigida pelo advogado Rudolf Diels, foi criada a partir da unificação e organização de várias instituições policiais na Alemanha. De Weimar, ela é incorporada no ano seguinte, ou seja, 1934, às SS comandadas por Heinrich Himmler, que nomeia Reinhard Heydrich como segundo diretor. Em 20 de abril de 1934, Müller ingressa nas SS, com o número de matrícula 107.043 e com o posto de subtenente, a partir do qual ele irá subir gradualmente em pouco tempo.
Müller é nomeado inspetor da Gestapo em Berlim, tendo a responsabilidade de supervisionar as ações do 2º Departamento da Gestapo, que realiza supervisão e monitoramento detalhado da posição comunista, monarquista, liberal e como parte do Programa Hidrológico Nacional Socialista, a comunidade judaica. Todos esses elementos, sob as ordens de Müller, podiam acabar sendo alvo de encarceramento. Nos primeiros campos de concentração construídos durante o Terceiro Reich, nos quais aos prisioneiros eram impostos trabalhos forçados em minas, fábricas de material militar e construções de instalações. Para o governo, principalmente na perseguição aos judeus, a situação piora cada vez mais. Entre 1934 e 1939, a partir da promulgação das chamadas Leis de Nuremberg, voltadas para promover o aumento da população nativa alemã. Em virtude dessa lei, Müller coordena deportações, interrogatórios e confisco de bens de círculos judaicos, conhecidos, entre outras coisas, por suas práticas usurárias na gestão de finanças, pela promoção de ideias consideradas regime de vida e, por fim, pela violência da lei e, em geral, com a chegada dos nacionalsocialistas, já representavam para alguns um sério problema nacional. Na Alemanha, no entanto, os judeus não são o único grupo que sofre na própria pele a perseguição das SS e seu ramo policial dirigido por Müller, ou seja, a Gestapo. Os comunistas, social-democratas, liberais, conservadores e monarquistas também são alvo de perseguição e encarceramento em campos de concentração. Além disso, por outro lado, grandes grupos religiosos como os católicos também são extremamente limitados por resistirem em mais de uma ocasião às políticas do Terceiro Reich. Nesse sentido, Müller continua com uma frieza implacável na realização dessas tarefas à medida que se passam os primeiros anos de vida do Terceiro Reich. E quanto à Alemanha, entre 1933 e 1939, ela é protagonista de uma mudança vertiginosa em sua condição como país, deixando para trás a decadente situação da Alemanha de Weimar. Economicamente, o Terceiro Reich implementa políticas que conseguem resgatar a Alemanha da profunda crise do pós-guerra. Por meio de uma intervenção estatal maciça, são impulsionados grandes projetos públicos e um rearmamento oculto através de mecanismos financeiros como os chamados títulos MEFO. Por sua vez, o desemprego, que havia atingido níveis catastróficos até 1939, cai a mínimos históricos, chegando quase ao pleno emprego naquele ano. Assim, a economia alemã se orienta para a autarquia e prepara o terreno para um esforço bélico maciço, com um crescimento notável nas indústrias militares. Politicamente, a morte do presidente Hindenburgo em agosto de 1934, os cargos de presidente e chanceler são fundidos, e Hitler passa oficialmente a ocupar o título de Führer, que significa líder ou chefe, e a partir do qual ele possui amplas funções constitucionais. Ao mesmo tempo, amparados por um forte apoio popular, estabelece-se na Alemanha um sistema onde o Partido Nacional Socialista controla todos os órgãos do governo. As liberdades políticas são eliminadas diante se transforma em um estado de partido único. Do ponto de vista social, o regime implementa um controle extensivo sobre a vida dos cidadãos. As organizações civis e sindicatos são colocados sob controle nazista e são promovidas políticas orientadas a preservar a chamada raça ariana alemã. Além disso, a propaganda e as leis desse tipo institucionalizam a perseguição de grupos como ciganos, poloneses, russos, católicos e judeus. No plano diplomático internacional, durante esse período, a Alemanha testemunha a ruptura aberta das imposições do Tratado de Versalhes. Nesse sentido, a política externa da Alemanha se concentra na expansão comercial. Policiais na Alemanha, órgãos eliminam o governo, promovem preservar a chamada raça ariana alemã e preservar a chamada raça ariana alemã, Versalhes. Esse processo começa com a remilitarização da Renânia, em 1936, e a anexação da Áustria, em 1938, e a assinatura de pactos estratégicos como o Pacto Anti-Comintern com o Japão e a aliança com a Itália, sob o eixo Roma-Berlim, além do Pacto de Não Agressão com a União Soviética. Assim, desde a economia, a política e a diplomacia, a Alemanha marcha ao som de bandas militares e sob estandartes com a suástica para se impor como potência hegemônica na Europa.
preparando-se para a Guerra Militar Mundial que em breve começaria. Com o início formal da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro de 1939, os contendores rapidamente se diferenciam. Por um lado, a vigorosa Alemanha nacional-socialista se aliava à Itália do Duce Benito Mussolini e ao Japão do imperador Hiudito, ambas figuras sobre as quais temos documentários interessantes em nosso canal. Por outro lado, contra as chamadas Forças do Eixo estão as Forças Aliadas, formadas pelos países da França. Havia a Soviética, a União, a Alemanha, que primeiro história soviética, no caso, os países da União Soviética, os países mais soviéticos, como o Exército da União Soviética, O início da guerra acende os alarmes no Terceiro Reich, que com a nova situação bélica precisa reforçar a segurança interna e dos novos territórios que irá anexar. Para esse fim, em 27 de setembro de 1939, apenas 26 dias após o início da Segunda Guerra Mundial, é criado o Escritório Central de Segurança. No RSHA, por suas siglas em alemão, o novo órgão centraliza e funde as 4 polícias, até então independentes, que existiam na Alemanha, ou seja, a Gestapo, o Serviço de Segurança das SS, a Polícia de Segurança e a Polícia Criminal, entidades cujas funções, tarefas e missões costumavam se confundir. Agora, o escritório central se divide em 7 subescritórios, que vão desde assuntos administrativos e investigação ideológica até inteligência estrangeira. Particularmente, o subescritório 4 adotará tanto o nome quanto as funções da Gestapo e terá a tarefa de suprimir todo tipo de oposição em nível nacional. E o homem chamado para liderar a Gestapo, sob sua nova estrutura, é ninguém menos que Heinrich Müller, que, após Rudolf Diels e Reinhard Heydrich, se torna o 3º diretor da Gestapo. O caso de Müller é bastante particular. Em seu livro A Gestapo, Poder e Terror no Terceiro Reich, os pesquisadores Carster Dam e Michel Stoll comentam que Müller não era, abre aspas, nem uma figura brilhante como Diels, nem um personagem carismático como Heydrich. Era, até certo ponto, um funcionário mediano, fecho aspas. Como mencionamos, Müller não era necessariamente um fervoroso apoiador das políticas nacional-socialistas. Na verdade, Müller só veio a se filiar formalmente ao Partido Nazista em maio de 1939, apenas 6 meses antes de sua nomeação como diretor da Gestapo. Isso em contraste com muitos altos funcionários do regime que já tinham 10 anos ou mais nas fileiras do partido. De modo que o que alguns autores sugerem é que Müller, mais do que considerar seu novo papel e sua nova tarefa como positivos ou negativos, devido à sua irrepreensível e aproveitável disciplina, simplesmente sentia que devia cumpri-los, tendo sido um exemplo de vida nesse sentido, a Gestapo, dentro do Escritório Central de Segurança do Reich e com a missão direta de investigar e neutralizar as ameaças. É uma das suboficinas mais complexas, pois a Gestapo conta com vários departamentos. O Departamento A, dedicado à oposição política, o Departamento B, focado em religiões e seitas. O Departamento C, que é centrado nos assuntos do partido, o Departamento D, focado nos territórios ocupados, e o Departamento E, dedicado à segurança e contra-inteligência. De 1939 a 1945, Müller permanecerá firme como uma rocha em seu posto como diretor da Gestapo. Nesse sentido, entre suas principais tarefas estavam, primeiro, supervisionar a Gestapo em suas missões de identificar, prender e reprimir todos os inimigos do regime nazista, incluindo comunistas, socialistas, dissidentes, judeus e membros da resistência alemã, e controlar os territórios ocupados durante o decorrer da guerra. Ao mesmo tempo, controla e coordena operações como as dos chamados Einsatzgruppen, esquadrões móveis responsáveis por assassinatos em massa, especialmente na Europa Oriental e na União Soviética. Além disso, Müller supervisiona a segurança e a inteligência dentro da Alemanha nazista, combatendo a espionagem interna e externa, incluindo o monitoramento da subversão dentro do próprio Serviço de Inteligência Militar alemão. Ao mesmo tempo, Müller deve supervisionar a organização de deportações em massa e a perseguição de judeus, poloneses e outros grupos-alvo.
Em colaboração com Adolf Eichmann, que era seu subordinado responsável pelos chamados assuntos judaicos e pelas deportações desses, Müller também atua como executor-chave do controle político do regime nazista, garantindo a infiltração e destruição da resistência clandestina, a oposição política e qualquer ameaça percebida pela Gestapo, transformando-a, segundo alguns, em um elemento-chave para a sobrevivência do Terceiro Reich durante a Guerra Mundial, que opera nas sombras e faz pouquíssimas aparições públicas. Pouca coisa escapava a Müller, e ele rapidamente se consolidou como uma das figuras mais importantes do regime, fato que fica evidente por sua permanência no cargo. Pois enquanto outros vão e vêm nos diversos cargos do Terceiro Reich, Müller permanece na mesma função até o final da guerra, independentemente dos sobressaltos. Como o assassinato de Reinhard Heydrich, que era de fato seu superior imediato, na primavera de 1942, as derrotas alemãs de 1943 e até a tentativa de assassinato de Hitler em julho de 1944, após o qual Müller monta todo um aparato de espionagem para encontrar e executar os responsáveis. Em todos esses acontecimentos, mais do que ser leal ao regime, Müller se mantém leal ao seu cargo. E nessas circunstâncias, após a derrota na Batalha de Stalingrado, a pressão em várias frentes de guerra, o avanço dos soviéticos até Berlim e o que estava por vir, menos das finanças e da capacidade bélica do Terceiro Reich. Este vive seus dias finais no primeiro trimestre do ano de 1945. Embora continue desempenhando suas funções, para Müller restava pouco a vigiar, supervisionar, prender ou reprimir. Naquela Alemanha dizimada pela guerra, segundo alguns testemunhos, em abril de 1945, Müller ainda acreditava em uma possível vitória alemã. No entanto, Müller é visto pela última vez em 29 de abril de 1945 no bunker, onde Adolf Hitler estava refugiado. Hitler, segundo Müller, de acordo com a versão oficial, se suicida no dia seguinte, 30 de abril. E a partir desse ponto, nada mais se soube de Heinrich Müller, já falecido Führer. As autoridades do regime nacional socialista assinam a rendição em 7 de maio de 1945. E assim, a Segunda Guerra Mundial na Europa chega ao fim, após 6 anos de violenta beligerância. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os líderes do Terceiro Reich que conseguiram sobreviver ao conflito enfrentaram destinos diferentes. Homens como Heinrich Himmler e Hermann Göring se suicidaram pouco tempo depois de serem capturados pelos aliados. Outros, como Wilhelm Keitel e Rudolf Frank, foram condenados à morte nos julgamentos posteriores de Nuremberg. Mas o que aconteceu com Heinrich Müller? Algumas fontes comentam que Müller pode ter morrido entre 30 de abril e 7 de maio de 1945, perto da sede da Luftwaffe, como resultado do cerco soviético a Berlim. Mas a verdade é que isso nunca pôde ser comprovado, pois seus supostos restos foram enterrados em uma vala comum de um bairro judeu, o que dificultou uma análise forense que trouxesse dados precisos. Portanto, o paradeiro de Heinrich Müller, imediatamente após a guerra, permaneceu como uma incógnita após o conflito. Tanto a CIA quanto o MI6 britânico e o Mossad israelense o procuraram freneticamente em várias partes do mundo, sem conseguir encontrá-lo. A família de Müller, que jamais obteve informações sobre seu paradeiro, foi continuamente vigiada pelas autoridades alemãs da ocupação aliada. Mas nunca foi encontrado nenhum vestígio de comunicação da família com o desaparecido Müller. Arquivos desclassificados da CIA, alimentados por espiões soviéticos que desertaram entre 1946 e 1947, levantaram essa possibilidade, a de que Müller foi levado para a União Soviética como prisioneiro de guerra, ou, ainda mais absurda, que ele foi trabalhar para as agências de inteligência soviéticas. A CIA, no entanto, nunca conseguiu confirmar essa informação. Finalmente, em 2013, Johannes Tuchel, diretor do Centro Memorial da Resistência Alemã, afirma que, como foi confirmado pelas fontes dos primeiros dias da rendição alemã, o corpo de Müller foi encontrado com vários tiros e posteriormente enterrado em uma vala comum do antigo cemitério judaico de Krobehan-Fortstrafe. Mas, como a religião judaica proíbe exumações,
É muito improvável que algum dia se confirme que um dos muitos cadáveres daquele cemitério pertença realmente ao homem que por 6 anos comandou com frieza a polícia secreta do Terceiro Reich. Adolf Eichmann, outro homem importante, personagem do regime nacional-socialista e figura-chave na perseguição contra os judeus. Após sua prisão em 1960 e durante seu julgamento, declarou o seguinte sobre Müller, que foi seu superior nos chamados assuntos judaicos da Gestapo. Abro aspas. Müller, como posso dizer? Ele foi um combatente de corpo e alma, nasceu soldado e agia como tal, fecho aspas. O arquétipo e a presença de Heinrich Müller, ainda mais marcados por seu misterioso desaparecimento, alimentam um delicado debate moral e filosófico sobre aqueles homens que, em tempos históricos diferentes, ao agirem com disciplina, frieza e obediência em suas funções como funcionários públicos, lubrificam a máquina de regimes que, segundo alguns, são vistos como os mais nefastos de toda a humanidade. Enquanto para outros, personagens como Müller são simplesmente homens que cumprem ordens, sejam elas boas ou más, dependendo de quem as julgue, mas ordens no fim das contas. Assim, Heinrich Müller, suas ações e seu paradeiro permanecem como um grande mistério, até agora não resolvido, daqueles dias do Terceiro Reich e da Segunda Guerra Mundial. Queridos amigos, obrigado por acompanharem até o final do vídeo. Esperamos que tenham gostado e lembramos que seu apoio é essencial para o crescimento do projeto. Por isso, convidamos vocês a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, a se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar de olho nas próximas postagens. Nos vemos em outra ocasião.